E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Austro Libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda demais no engajamento aí, aumentar o número de inscritos é muito importante. Curte o vídeo também, isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Como se trata, no caso desse vídeo, uma leitura comentada, na descrição terá links adicionais, além dos padrões, os links das redes sociais, para você conseguir ter acesso aos vídeos do canal de maneira certa, né, garantida, porque às vezes o YouTube não te entrega os vídeos mesmo com as notificações ativadas, o que é lamentável. E também tem os links para apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, via Pix. Bom, como eu falei, esse vídeo é um vídeo de uma leitura comentada, então, portanto, voltando aqui a uma teoria do socialismo e do capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Já estou no capítulo 9, parte 3, que vai ser essa. Eu vou já gravar a parte 4 logo na sequência e já lançar para amanhã. No caso, se você estiver vendo isso no futuro, a playlist estará aqui na descrição, junto com os links para a compra do livro, você pode comprar através da Amazon, e os links para download do livro também, que você pode comprar através, baixar gratuitamente, né? No caso, através do site do Instituto Rothbard Brasil, que é parceiro e pode ajudar lá a baixar gratuitamente, sem você precisar necessariamente comprar o livro, se você não quiser. Se você quiser, tem um link na Amazon, fica a seu critério. Bom, como eu falei, trata-se de uma leitura comentada, então evidentemente que eu já estou no final do livro, o livro tem 10 capítulos, eu estou no nono, na penúltima parte do capítulo, então, no caso, playlist na descrição, recomendo fortemente que você acompanhe o canal através da a leitura comentada através da playlist, porque senão tu vai acabar se perdendo e não vai saber em que parte que tá, enfim, tá lá organizadinho, bonitinho. Eu tô fazendo as thumb também, colocando cada vídeo, o que que é, enfim, eu aprendi a fazer thumb recentemente, então eu tô meio que mudando algumas thumbs de algumas leituras comentadas, enfim, adaptando. Então vai estar lá marcado capítulo 9, parte 3 na thumb, que aí você consegue saber qual que é a parte que você parou. Mas enfim, só um breve resumo aqui sobre o livro, o padrão que eu estou fazendo. Basicamente, para quem está acompanhando a leitura, eu parei na página 171, no segundo parágrafo dela. Então é daqui que eu vou seguir. O que é o livro, basicamente? Ele é um grande tratado sobre dois assuntos, basicamente, que eles se condensam em dois subassuntos, que é capitalismo e socialismo, ou seja, o que é capitalismo, o que é socialismo. E aí eles se condensam em dois subassuntos que são agressão e propriedade privada. Então, o primeiro capítulo é basicamente um resumão introdutório, muito, muito resumido. O segundo capítulo é um capítulo de conceituação, ou seja, o Hope vai conceituar os conceitos que ele vai falar, que é propriedade, capitalismo, agressão e socialismo, o que são essas quatro coisas, e aí ele conceitua, e aí ele segue a partir desses conceitos, dessa conceituação que ele faz, a análise do socialismo, ou seja, ele vai para o capítulo 3, 4, 5 e 6 com análises do que é o socialismo. Aí o capítulo 3 é o socialismo russo, o capítulo 4, deixa eu só confirmar aqui que eu não me lembro exatamente. O capítulo 4 é o socialismo social-democrata, o 5 é o conservadorismo, o 6 é o socialismo de engenharia social, o capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, que é o capítulo que o Hoppe fundamenta a ética argumentativa hoppiana dele. É um dos livros, tem o EPP, né, que é a Economia e Ética da Propriedade Privada, ele também fundamenta um pouco lá. Mas esse foi o primeiro, esse livro é de 89. Então tem essa questão. E no capítulo 8, o Hope ele aborda a questão dos fundamentos sociopsicológicos do Estado, como que o Estado se mantém. E no capítulo 9, que é o capítulo que está sendo analisado neste momento, ele fala sobre a questão de monopólio, produção capitalista, enfim, como funciona essas coisas, dá uma pincelada. É um capítulo mais de economia, não propriamente de teoria política como são os outros. Mas enfim, sem mais delongas aí, vamos entrar na leitura comentada aí, só um breve comentário sobre o que é o livro. E seguindo aqui da página 171, parágrafo 2, né, que foi onde eu parei, que o Hope ele vai abordar aqui, no caso, nas próximas páginas, a questão da evidência histórica sobre a questão de monopólio, enfim, começa a entrar nessa discussão. Mas vamos lá, palavras do Hope agora. No que diz respeito à evidência histórica, se a tese dos críticos do capitalismo fosse verdadeira, seria preciso então esperar uma tendência mais nítida rumo a uma monopolização sobre um capitalismo laissez-faire mais livre, sem entraves e desregulado, do que sobre um sistema relativamente mais pesadamente regulado de capitalismo de bem-estar ou de capitalismo social. No entanto, a história fornece evidência de resultados precisamente opostos. Há um consenso em relação à variação do período entre 1867 e a Primeira Guerra Mundial como sendo o período relativamente mais capitalista na história dos Estados Unidos e o período seguinte como sendo, comparativamente, o de aumento da regulação do mercado e da legislação do estado de bem-estar social. Isso aqui é uma coisa importante para vocês entenderem o contexto histórico. Essa era
depois que vem 1867, essa era ali que começa a crescer, é quando os Estados Unidos basicamente constrói a maior parte da riqueza deles, é nesse período, do final do século XIX ali virada para o século XX, e aí vem os Roaring Twenties, né, como os americanos chamam, que são os loucos anos 20, que aí basicamente começa a dar um monte de merda, vem a crise de 1921, e sim, teve uma crise em 1921, você provavelmente nunca ouviu falar dela, mas ela é uma crise importante. Eu vou tratar sobre ela, eu tô falando isso aqui já, falei isso no outro vídeo. Eu vou fazer uma leitura comentada barra um grande projeto para final de ano que eu vou colocar sobre a Grande Depressão Americana. Eu vou falar da crise de 21 nesse evento, vai ser importante, porque assim, dando uma palhinha resumida do que foi a crise de 21. Ela foi uma crise extremamente grave, mais assim no começo, não estou falando no desenrolar dela. Ela foi mais grave do que a crise de 29, só que na crise de 29 houve uma massiva interferência estatal que piorou a crise e levou a crise para a Europa, então essa é a tese que eu vou defender através da obra do Rothbard. Eu acho que vocês conseguem ver o cantinho do livro ali, mas enfim, tá aqui o Grande Depressão Americana, vou falar sobre ele, vou usar muitos argumentos do Rothbard ali. Só que a crise de 21, ela teve uma coisa que a crise de 29 não teve. Ela teve a liberdade para poder acabar por si só. Então, em 18 meses, ela começou mais ou menos no primeiro semestre de 21, lá pro segundo semestre de 2022, a coisa já tinha, de 1922, né, no caso, já tinha fechado ali, acabou, não tem mais crise, segue o baile. E aí, quem queria interferir já na época era o Woodrow Wilson, que ele não era o presidente na época, mas ele já comandava ali meio que uma galera que poderia interferir. E quando ele assume o governo durante a crise de 29, ele é um dos caras que faz um monte de merda e ajuda a causar crise, e depois sai o Roosevelt entra e meu Deus do céu. Mas enfim, isso vai ser assunto pro final do ano. Só dando uma palhinha aqui pra vocês, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, só para dar esse contexto histórico, essa época é a época que os Estados Unidos se desenvolvem economicamente. Basicamente, toda a base de economia que eles têm de produção, de acúmulo de riqueza foi construída durante essa época, depois é só a ladeira abaixo e socialismo adiante. E a gente tem os Estados Unidos hoje. Mas enfim, seguindo. Porém, analisando a questão, se verifica que não houve somente menos desenvolvimento rumo à monopolização e à concentração de empresas no primeiro período em relação ao segundo, mas também que durante o primeiro período era possível observar uma tendência constante para uma concorrência mais séria, com os preços de quase todos os bens caindo continuamente. 169 aqui, nota bem grande, vamos entrar nela aqui. Assim afirma J.W. Gary em Business and Society, 1963, Nova York, página 38 e 39. De 1865 a 1897, a queda de preços anos após anos dificultou para o empresário fazer planos para o futuro. Em muitas áreas, as novas ligações ferroviárias resultavam em nacionalização do mercado do leste ao Mississippi e mesmo pequenos negócios em pequenas cidades foram forçados a competir com outras empresas geralmente maiores e localizadas longe dali. Ao mesmo tempo, houve avanços notáveis em tecnologia e produtividade. Em resumo, foi uma época maravilhosa para o consumidor, mas um período assustador para os produtores, especialmente que a concorrência ficou ainda mais acirrada. Tem um jogo que ele é muito bom, eu sei que jogos geralmente não são muito fielmente históricos, mas é um jogo que é muito bom, que inclusive eventualmente eu faço algumas lives dele na Twitch, jogando ele, comentando algumas coisas dessa época dos Estados Unidos, que eles passam em 1899, que é Red Dead Redemption 2. Lá você vê que, tipo assim, os preços das coisas eram em centavos, era muito barato. Por quê? Por causa dessa deflação que tinha constantemente. Você vê o trem que tem na cidade, né, no jogo, ele corta os estados do jogo, né, passa em Saint-Denis na cidade, né, para ali. Então você consegue ver que os trens nos Estados Unidos, a malha ferroviária do país, ela foi muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Eu vou entrar mais nisso no vídeo da crise de 29, porque para eu explicar a crise de 29, eu preciso explicar a história dos Estados Unidos antes da crise de 29, porque senão a crise de 29 não faz o menor sentido. Então vai ser basicamente isso. Mas enfim, vamos seguir aqui. E essa tendência só foi interrompida e revertida quando, no decorrer do tempo, o sistema de mercado foi muito mais obstruído e destruído pela intervenção do Estado. O crescimento da monopolização só se estabeleceu quando os principais empresários conseguiram persuadir o governo a interferir no sistema de concorrência feroz e aprovar uma legislação reguladora, impondo um sistema de concorrência ordeira para proteger as grandes empresas da chamada concorrência cruel, que nascia continuamente em torno delas. Nota 170 também é importante. Gabriel Coco, The Triumph of Conservatism, esse livro aqui também é muito bom, eu vou usar ele também como uma das fontes primárias, né? E esse Gabriel Coco, esse cara, ele não é liberal, ele é um esquerdista, tá? Então ele é um crítico do capitalismo.
E Railroads and Regulation, Princeton, também outro livro muito bom que eu vou usar também como fonte. E aqui tem mais algumas outras coisas, enfim, só mais citações de livro, mas esses dois especialmente eu descarto, que é o Railroads and Regulation. A primeira agência de regulação da história dos Estados Unidos é uma agência de ferrovia, para regular, porque as ferrovias eram o que estava dando mais problemas, né, para essa galera que queria basicamente cartelizar o mercado, porque eles não conseguiam fazer isso. Enfim, houve durante esse período... Peraí, não, avancei demais, calma, 170. Gabriel Coco, um esquerdista e certamente uma testemunha confiável, pelo menos para os críticos da esquerda, resumiu sua pesquisa sobre essa questão da seguinte forma. Houve durante esse período, o primeiro, uma tendência dominante para o crescimento da concorrência. A concorrência era inaceitável para muitos dos principais líderes empresariais e financeiros, e o movimento de fusão foi em larga medida uma repercussão dos efeitos dos negócios voluntários mal sucedidos de colocar sob controle tendências irresistíveis. Como surgiram novos concorrentes e com o poder econômico foi difundido por toda uma nação em expansão, tornou-se evidente para muitos empresários importantes que só o governo nacional poderia controlar e estabilizar, entre parênteses, a economia. Ironicamente, ao contrário do consenso entre os historiadores, não foi a existência do monopólio que provocou o governo a intervir na economia, mas a sua ausência. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque, de novo, essa parte é um esquerdista falando, é um cara que defende regulação no mercado, e a teoria... assim, não tem como falar disso sem falar de 1929, porque uma coisa está um pouco ligada com a outra. A teoria geral que você ouve sobre a crise de 1929 é que havia um livre mercado, aquilo ali estava causando uma bagunça, havia várias empresas monopolistas, o governo precisou interferir para poder conter essa tendência, interferir para poder resolver o problema, e aí com isso as interferências do governo salvaram a crise de 29 e ela foi amenizada. Essa é a tese do Evangelho segundo o Estado, a igrejinha do Estado diz isso, então todo mundo repete de absurdo, mas ninguém vai ler as fontes primárias para ver o que realmente era a ideia e o que aconteceu. Por exemplo, ninguém vai ler, sei lá, as declarações do Roosevelt, vai ler o Gabriel Coco, que é um cara que fez uma pesquisa sobre isso, é um cara de esquerda, então tipo, ele fez uma pesquisa honesta, o que é meio bizarro vindo de um cara de esquerda, mas enfim, a esquerda antigamente era mais honesta. Então, isso aqui é muito, muito interessante porque você consegue ver que a ideia de monopólio, ela não é assim, o capitalismo gera monopólio, portanto o governo tem que interferir para quebrar o monopólio. Não. Não há evidências de que monopólios se formem em uma situação de livre mercado, pelo contrário, eles são quebrados. Se uma empresa começa a ser monopolista, ela acaba sendo quebrada pela entrada de novos players no mercado. E aí o que acaba acontecendo? Esses novos players no mercado, quando estão perdendo dinheiro, eles vão lá chorar para o papai Estado intervém, cria um cartel, uma agência de regulação, por exemplo, uma Anatel, uma ANEEL aqui no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações, cria um cartel, cria um clubinho do Bolinha, dificulta a entrada de novos players e aí essa galera fica feliz da vida controlando o setorzinho deles ali e garantindo o dinheirinho no bolso deles, às custas da pobreza de todos os outros indivíduos na cadeia de produção. Mas, enfim, nada de novo. Bandidos corporativistas agindo para manter seu poder. O que tem de errado nisso? Tudo, basicamente. Enfim, nota 171 aqui. Gabriel Coco, The Triumph of Conservatism, 1937, página 4 e 5. Também as investigações de M. Olson, The Logic of Collective Action, Cambridge, sobre o efeito de organização de massa, particularmente sindicatos trabalhadores, que também não são um fenômeno de mercado, mas devem sua existência à ação legislativa. Então, outras fontes aqui primárias. Esse livro aqui ele é muito bom porque ele tem muita fonte primária. Mas vamos lá. Além do mais, essas descobertas que estão em clara contradição com a maior parte do conhecimento vulgar sobre a questão estão apoiadas em considerações teóricas. 172 aqui, nota o livro Socialismo do Mises, Ação Humana, que fala o capítulo 25 e 26, e o Murray Rothbard Man Economic State, o capítulo página 544 até a 585, e o Mises Economic and Calculation Under Socialism, enfim, que eu tenho aqui, eu vou trazer a leitura comentada dele também, eu não sei se eu consigo trazer esse ano ainda, porque enfim, acho muito pouco provável que eu vou ter que gravar os vídeos da crise de 29, mas enfim, talvez ano que vem seja a primeira leitura comentada do ano, o livro sobre a questão do cálculo econômico no socialismo. Vamos lá, seguindo. Monopolização significa que algum fator específico de produção é retirado da esfera do mercado. Não há comércio de fator, mas somente o proprietário desse fator se dedicando à restrição do comércio. Agora, se é assim, então não existe preço de mercado para esse fator de produção monopolizado. Mas se não há preço de mercado para esse fator, o proprietário do fator também não pode mais aferir os custos monetários envolvidos ao retê-lo fora do mercado e utilizá-lo como costuma fazer.
Em outras palavras, ele não pode mais calcular seus lucros e se certificar que, mesmo que somente ex post fato, está realmente obtendo dos seus investimentos os mais altos lucros possíveis. Assim, desde que o empreendedor estivesse realmente interessado em produzir o mais alto lucro possível, algo que, na verdade, sempre é levado em consideração pelos seus críticos, teria que oferecer continuamente no mercado os fatores de produção monopolizados para ter certeza que estava realmente utilizando-os de maneira mais lucrativa e que não havia outra maneira mais lucrativa de utilizá-los, de modo a fazer com que fosse mais lucrativo para o empreendedor vendê-los do que mantê-los. Portanto, ao que parece, seria obtido o seguinte resultado paradoxal. Para maximizar seus lucros, o monopolista teria que ter um interesse permanente em desistir de sua posição como proprietário de um fator de produção retirado do mercado e desejar incluí-lo na esfera do mercado. Ou seja, ele teria que constantemente ficar se movendo entre essas duas coisas, o que seria completamente um paradoxo. Ele teria que vender a parte dele para poder manter o monopólio e ele teria que ter a parte dele para ter o monopólio. Não faz o menor sentido. É como você dizer, tipo assim, eu existo e eu não existo. Alguém vai olhar pra você e falar, oi, você tá, tipo, maluco, pirou? Além disso, a cada ato adicional de monopolização, o problema se torna ainda mais crítico para os proprietários dos fatores de produção monopolizados. Ou seja, que devido à impossibilidade do cálculo econômico, ele não pode mais ter certeza de que aqueles fatores serão realmente utilizados de forma mais lucrativa. Particularmente, isso ocorre dessa forma porque, realisticamente, deve-se considerar que o monopolista não só é onisciente, mas que seu conhecimento em relação aos bens e serviços que vão competir futuramente pelos consumidores dos mercados futuros se torna ainda mais limitado, assim como o processo de desenvolvimento da monopolização. Ou seja, o cara, para ser um bom monopolista, ele tem que ser praticamente um transhumano, assim, ele tem que ter onisciência, tem que ser praticamente um deus. Como os fatores de produção serão retirados do mercado e como o círculo de consumidores atendidos pelos bens produzidos com esses fatores é ampliado, será menos provável que o monopolista, incapaz de utilizar o cálculo econômico, possa continuar controlando todas as informações relevantes e necessárias para identificar os usos mais lucrativos para os seus fatores de produção. O Hoppe bate de novo nessa questão do cálculo econômico e é uma questão muito importante para esclarecer aqui. O cálculo econômico, eu tô pegando aqui, eu sei que a galera que é austríaca já tem mais ou menos uma noção disso, mas eu vou considerar que nem todo mundo que esteja vendo esse vídeo é austríaco, no sentido da teoria da escola austríaca de economia. Tinha um pernilongo aqui, desculpa. Essas coisas acontecem. E aí, assim, o que o Mises quer dizer com cálculo econômico? O cálculo econômico não é necessariamente um cálculo matemático, não é você, sei lá, fazer uma álgebra, uma aritmética, 2 mais 2, uma divisão, uma fração. Ele é uma coisa muito mais subjetiva, muito mais difícil de você conseguir entender. É uma coisa que você tem que entender da seguinte forma. O empreendedor, quando ele vai produzir qualquer coisa, e não importa realmente o que ele vai produzir, seja pão, produzir água, por exemplo, o cara pega água em algum lugar, coloca numa garrafinha lá e vende para as pessoas, não realmente importa, mas pense em qualquer coisa que é produzida. Ele precisa alocar os recursos dele de uma forma que ele tenha uma noção de que ele vai, por exemplo, gastar R$100 para produzir, ele vai vender a 150 e ele espera ganhar R$50 de lucro e ele tem que calcular certinho que ele realmente gastou R$100, que se ele gastou 160 ele sai no prejuízo. Esse é muito mais o cálculo econômico. Ah, mas aí você está falando de uma questão matemática que dá para fazer. Essa é a questão. Não dá para você saber isso. Só consegue saber se você teve lucro ou não depois que você vende. E aí você vai saber se você é um bom empreendedor ou não, porque se você não alocar os fatores de maneira correta, você acaba perdendo dinheiro. Essa é a questão do cálculo econômico. Por que o Estado nunca consegue fazer isso de maneira correta? Porque ele não sabe o preço das coisas, ele não tem essa noção. O empreendedor tem a noção do quanto que ele paga. A mesma forma é o monopolista. O monopolista, ele não sabe se o preço dele tá competitivo ou não, porque basicamente só tem ele ofertando aquele bem. Então ele não sabe se ele está produzindo certo, se ele está produzindo com um certo esbanjamento, se está tudo errado, entendeu? Então tenham isso em mente. Essa é uma questão de economia assim um pouco mais avançada, um pouquinho mais complexa, mas qualquer dúvida que ficou aí, se você não entendeu, comenta aí que eu explico aí com o maior prazer, não tem problema não. E é bom também que você comentando ajuda a engajar o vídeo. Mas enfim, vamos lá. Pelo contrário, se torna mais provável no decorrer desse processo de monopolização que outras pessoas, ou grupo de pessoas, considerando seu desejo comum para produzir lucros ao se dedicarem à produção, observem formas mais lucrativas de empregar os fatores de produção monopolizados. Nota 173 aqui. Hayek, Individualism and Economic Order. Capítulo 9, Israel Kirzner, Competição e Atividade Empresarial. Esse livro também é muito bom, um dia eu quero trazer ele pro canal também. Ele é um toletão assim,
Ele é basicamente um livro austríaco sobre empreendedorismo, é muito bom. O Israel Gisner é um economista que a galera não dá muita moral, mas ele é muito bom. Eu li pouco dele, assim, eu li mais alguns artigos, alguns capítulos de livro, mas o cara é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Não necessariamente por serem os melhores empreendedores, mas apenas porque ocupam diferentes posições. Deixa eu virar a página aqui. No espaço e no tempo, e assim se tornam cada vez mais alertas a respeito das oportunidades empresariais, o que, por sua vez, torna mais difícil e oneroso para o monopolista identificar a cada novo passo em direção à monopolização. Consequentemente, a probabilidade de que o monopolista seja persuadido a vender seus fatores de produção monopolizados a outros produtores, nota bene, com o propósito de aumentar seus lucros, aumenta a cada novo passo adicional rumo à monopolização. Nota 174. Sobre a propriedade em grande escala, em particular a de terra, Mises observou que ela normalmente só ocorre e é mantida pelas forças de não mercado, pela violência coercitiva e pelo sistema legal estatal compulsório que proíbe ou dificulta a venda da terra. Em nenhum lugar, em nenhum momento, a propriedade em grande escala veio a existir por obra das forças econômicas do mercado. Fundada na violência, tem sido mantida tão somente pela violência. Então, logo os latifúndios são atraídos para a esfera das transações do mercado, começam a desmoronar até que desapareçam completamente. Que numa economia de mercado é difícil agora manter um latifúndio, isso aqui é a palavra do Mises, tá? Só deixando claro. Tal dificuldade é mostrada pelos esforços para se criar legislação voltada a instituições como o fideicomisso, instituições relacionadas à herança inalienável inglesa. A propriedade dos meios de produção nunca foi tão concentrada quanto na época de Plínio, quando metade da província da África pertencia a 6 pessoas, ou no tempo dos Merovingios, quando a igreja possuía a maior parte de todo o solo francês. Em nenhuma parte do mundo há menos propriedade de terra em grande escala do que na capitalista América do Norte. Livro Socialismo, página 325 e 326, citação do Mises aqui. Essa coisa aqui também, uma parte que eu quero destacar aqui que é bastante importante. O Hope fala aqui, e assim se tornam cada vez mais alertos a respeito das oportunidades empresariais. Isso aqui é uma coisa que você precisa entender, que um bom empresário, um bom empreendedor, ele precisa sempre estar de olho no mercado, percebendo, coletando informações, vamos colocar assim, para tomar a melhor decisão a respeito do cálculo econômico. Ou seja, ele precisa ter algum nível de conhecimento do mercado que ele está empreendendo, evidentemente, para ser um bom empreendedor. E com isso ele consegue olhar e ver mais ou menos o que foi, o que está pegando bastante, por exemplo, o que está dando bastante dinheiro, pô, tem alguma inovação vindo, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo usando meu próprio canal aqui. Eu não costumava fazer thumbnails no canal, e aí eu falei, pô, vou começar a fazer tal, vamos ver o que dá certo. Bom, um vídeo que eu fiz uma thumbnail, tipo, simplesona, pegou 2k de view, então, tipo, eu como empreendedor, ou seja, alguém que está empreendendo, fazendo vídeos, eu olhei pra isso e falei, fazer thumbnails é uma boa ideia. Então, olha aí eu com custo de operação, enfim, usando tempo, alocando recursos escassos, ou seja, meu tempo para poder produzir coisas melhores, produzir vídeos melhores. Então, é um exemplo aí, me usando como exemplo. É até engraçado. Mas enfim, vamos seguir aqui. Agora, suponhamos que o que a evidência histórica, assim como a teoria, demonstra ser improvável, acontece de qualquer maneira, por qualquer motivo. E suponhamos imediatamente o caso mais extremo já concebido. Há somente uma única empresa, digamos, um supermonopolista, que fornece todos os bens e serviços disponíveis no mercado e que é o único empregador. O que significa esse estado de coisas no que se refere à satisfação do consumidor, considerando, obviamente, que o supermonopolista conquistou a sua posição e a manteve sem recorrer à agressão. Isso aqui é importante. Por um lado, significa evidentemente que ninguém tem qualquer reivindicação válida contra o proprietário dessa empresa, que de fato pertence a ele. E por outro lado, significa que não há violação do direito de qualquer pessoa de boicotar qualquer eventual troca. Ninguém é obrigado a trabalhar para o monopolista ou comprar qualquer coisa dele, e todo mundo pode fazer o que quiser com seus ganhos provenientes dos trabalhos que realizou. Pode gastá-los ou poupá-los, usá-los com objetivos produtivos ou não produtivos, ou se associar a outras pessoas e juntar os recursos financeiros para qualquer tipo de empreendimento conjunto, joint venture. Mas, se fosse assim, a existência de um monopólio só nos permitiria dizer que, claramente, o monopolista não poderia ver qualquer chance de melhorar a sua renda com a venda de todos ou de parte dos seus meios de produção. Caso contrário, ele o faria. E ninguém mais poderia ver qualquer chance de melhorar a sua renda por meio de uma oferta maior pelos fatores de produção do monopolista ou ao se transformar num produtor capitalista, seja através das poupanças originais, através da transformação da riqueza privada existente utilizada de forma improdutiva em capital produtivo, e através da combinação de recursos financeiros com terceiros, pois, caso contrário, isso também seria feito. Mas depois,
Se ninguém visse qualquer chance de melhorar a sua renda sem recorrer à agressão, seria evidentemente absurdo ver qualquer coisa errada com esse tipo de supermonopólio. Caso isso nunca viesse realmente a acontecer no âmbito de uma economia de mercado, só provaria que esse mesmo supermonopolista estava realmente atendendo de forma mais eficiente os consumidores nas suas necessidades mais urgentes de bem e serviço. Ou seja, isso aqui é meio que um paradoxo, porque se você pega essa conclusão do Hoppe aqui e você consegue entender todo o ponto dele. Se tem, digamos, esse cara que tá... O cara monopolizou absolutamente tudo. Ele produz videogame, comida, água, luz, telefone, internet. Tudo que você tem na sua casa vem de uma única empresa. Sei lá, empresa única, por exemplo. Só que assim, como que esse cara chegou a essa posição? Ah, ele chegou a essa posição porque ele faz tudo isso. O cara é um super gênio maluco, sei lá, 200 milhões de QI. Ele consegue fazer tudo isso sozinho. Ele consegue empreender em diversas áreas. Ele é bom em todas elas. Não realmente teria um problema aqui. Só que o que você tem que olhar para o mercado, e essa é uma pergunta importante, não é se o consumidor está satisfeito, é se há agressão naquela manutenção daquele monopólio. E nesse caso aqui, hipotético do supermonopolista que o Hoppe dá, não. A pergunta é não. A questão é, o cliente está sendo atendido de maneira eficiente? Sim, porque o cara está produzindo, está conseguindo, mesmo nessa hipótese maluca que ele produz tudo, ele está conseguindo fazer isso. Então não tem necessariamente um problema aqui, do ponto de vista libertário, claro. Para um capitalista, aliás, um socialista, né, ele olha para isso como o inferno na Terra. Mas enfim, eu vou parar essa parte aqui, porque já ficou bem longa, tá na casa dos 26 minutos ainda, mais ou menos na faixa que eu gosto de deixar. Aqui o Hoppe vai entrar na questão dos preços monopolísticos, então ele vai para outra questão, que ele fala da questão do monopólio em si, depois ele fala do preço, então eu vou parar por aqui, amanhã vai sair a outra parte, que aí ela já vai até o final do capítulo, espero, se nada der errado, que são mais 5 páginas aí, acho que eu consigo cobrir essas 5. Mas é isso, eu vou agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, checa os links na descrição novamente, livro, todos os links para apoio do canal, todos os links das redes sociais do canal. Checa o sininho das notificações aí se você está inscrito. Checa também se você está inscrito no canal, isso é importante. Curte o vídeo, que ajuda a engajar. Compartilha aí também com outras pessoas, também ajuda a engajar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.